E dia, gente, nesta quinta-feira, dia que Padre Eduardo Catalfo está aqui, a gente aprende muito. E olha, o tema de hoje é a vida depois de Pentecostes. Nós aprendemos tanto, Padre, todas as quintas-feiras o senhor esteve aqui desde o Natal e chegamos até agora, dia de Pentecostes, aprendemos muito. Mas e agora, Padre, o que esse dia que nós vivemos no último domingo agora nos manda? Qual é a nossa missão? A fé da igreja nos ensina, Daniela, que Pentecostes está sempre muito ligado ao mistério pascal de Cristo. A gente nunca pode separar a festa do Espírito Santo, a solenidade de Pentecostes, daquilo que significa a ressurreição, a vida nova que Jesus nos oferece, que a sua ressurreição nos oferece. E a igreja, a fé da igreja sempre entende os dons do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo e Pentecostes como coroação, como plenitude desta alegria da Páscoa. É o Espírito Santo de Deus que renova no nosso coração e no coração da igreja a alegria de seguir Jesus, a alegria de abrir para Deus o nosso coração. Padre, aí nós vamos refletir também a vida dos apóstolos, né? Depois desse momento muito triste, né? É claro que essa tristeza é muito pequena perto da grande graça e da grande missão que esses apóstolos têm para seguir depois desse momento também, né? É interessante porque a expressão, a palavra Pentecostes, faz referência aos 50 dias que começam ali no domingo de Páscoa e da ressurreição do Senhor até a solenidade de Páscoa. Para o povo do Antigo Testamento, o Pentecostes era uma festa agrícola, a festa dos primeiros dons da terra, quando eram oferecidos os primeiros frutos da terra. Depois, sobretudo na experiência do Êxodo com Moisés, Pentecostes se torna a festa que comemora a entrega da aliança, a entrega da lei para o povo. Mas a fé cristã vive o Pentecostes como o grande dom do ressuscitado. E não é exagero dizer que Pentecostes marca decisivamente a vida da igreja. A gente nota isso com muita clareza, Daniela, o modo como a força do Espírito Santo vai transformando a vida daqueles homens. E a gente tem 4 momentos fundamentais que mostram esse caminho, o caminho de Pentecostes. O primeiro deles é a autoridade, a vinculação a Cristo, a impressionante habilidade dos apóstolos e também a assertividade. Muitas vezes o próprio Jesus teve a sua autoridade contestada. Vocês certamente se lembram daquela passagem bíblica em que Jesus era questionado pelos seus adversários, pelos fariseus, pelos mestres da lei. Eles diziam que Jesus agia e falava em nome de Beelzebu, em nome do diabo. Jesus ironiza essa atitude deles, dizendo que a sua ação, a ação de Jesus, é sempre a ação do próprio Deus. E aqui a gente vê que Pentecostes oferece aos discípulos, aos apóstolos, essa beleza, a beleza de que também eles agem e falam em nome de Deus, em nome de Jesus. Pentecostes é sempre vinculação a Cristo. Pentecostes não é uma bênção isolada, ao contrário, Pentecostes significa a fé na ressurreição e a consequência de tudo aquilo que a ressurreição significa na vida dos discípulos, na vida dos apóstolos. E sereis as minhas testemunhas. Essa expressão de Jesus, repetidas vezes, está presente no livro dos Atos dos Apóstolos, mostrando o modo como os discípulos falam e agem em nome de Jesus, com a sua autoridade e vinculados a Ele, vinculados a Cristo. Antes da ressurreição de Jesus e antes da vinda do Espírito Santo, nós temos um grupo de homens e mulheres que seguem Jesus. E os apóstolos são pessoas muito simples. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, Daniela. Vamos tomar como referência Pedro. Pedro, os evangelhos deixam isso muito claro, nem sempre é capaz de entender Jesus. Pedro, às vezes, como a gente diz, troca os pés pelas mãos, ele nem sempre entende o que Jesus quer dizer, ele chega a negar Jesus. E assim também os outros apóstolos, eles vão tentando entender, tentando superar essas dificuldades, mas é a ressurreição de Jesus, é a experiência com o ressuscitado
que abre os olhos da fé, os olhos dos discípulos, transformando esses homens. Eles se transformam de homens simples, toscos, em corajosos arautos do Evangelho, anunciando a esperança, anunciando a vida nova. E na esteira dessa mudança está, sem dúvida nenhuma, a ressurreição de Jesus. A ressurreição do Senhor é o grande evento na vida dos apóstolos, na vida dos seus discípulos. E essa impressionante habilidade é também fruto e graça do Espírito Santo. A Igreja tradicionalmente ensina que são 7 os dons do Espírito Santo. É um número simbólico, simboliza todas as nossas qualidades, todos os dons que de Deus nós recebemos, para que também possamos anunciar a alegria do Evangelho, anunciar a fé, anunciar a esperança. A impressionante habilidade dos apóstolos marca quase que o terceiro momento fundamental que compõe essa grande experiência de Deus quando envia o seu Espírito, o Espírito Santo. A assertividade é uma palavra incomum para o nosso vocabulário, talvez uma palavra difícil para a gente, mas o que ela significa em relação aos apóstolos, em relação aos discípulos de Jesus e em relação à fé? Significa que eles de fato estão convencidos, eles acreditam naquilo que eles falam. E essa é a beleza da Igreja Católica, essa é a beleza da fé cristã, que nos faz anunciar aquilo que nós mesmos acreditamos com a inteligência, com a fé, com o coração e com o testemunho. A Igreja, na sua doutrina, vida e culto, transmite e perpetua tudo aquilo que ela é e tudo aquilo que ela acredita. A gente vê claramente em Pedro, em João, Tiago, a gente vê sobretudo em Paulo, homens transformados pela graça de Deus, homens que são capazes de oferecer a vida para anunciar o Evangelho. Essa é a alegria de Pentecostes, é a alegria do dom de Deus na vida da Igreja. Amém, Padre. Olha, então, que tenhamos autoridade para falar sobre Deus, para mostrar nosso vínculo com o nosso Criador, que também possamos ter das nossas habilidades fáceis, né? Simples para a gente poder falar sobre Deus e sermos assertivos, né? Tenho certeza disso e eu acho bonito que Pentecostes, Daniela, não é simplesmente um episódio do passado. Pentecostes não significa um fato ali na origem da igreja ou na origem do cristianismo, não. Pentecostes é o tempo de Deus na nossa vida. Pentecostes a gente deve vivê-lo todos os dias, quando nós nos deixamos guiar pelo Espírito Santo. E é isso que nós pedimos por intercessão de Nossa Senhora, pedimos a Deus que nos dê fé, esperança, caridade e que os frutos do Espírito Santo continuem sempre muito presentes na sua casa, na sua vida. É esse o desejo do Bênção da Manhã, levar para a sua casa esperança, vida nova e a certeza que o Espírito Santo de Deus nos orienta a nossa vida. Vamos rezar? Vamos. Pedindo a Deus a proteção, a bênção, a paz e de modo muito especial queremos que a presença de Deus continue sempre muito presente na sua vida e na vida da sua família. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, Padre Eduardo, por nos ensinar hoje, pelas palavras também.